Olá a todos, meu nome é Dr. Tais e hoje vamos falar sobre um assunto que afeta milhões de homens, mas que raramente é discutido com franqueza e base científica. Homens de 30, 40, 50 anos ou mais. O que realmente acontece com sua função sexual à medida que envelhece? As mudanças que você sente são normais ou sinal de alerta? Neste vídeo, vamos separar os mitos das verdades sobre saúde prostática e desempenho sexual. Você merece informações baseadas em ciência, não em marketing de soluções milagrosas ou conselhos de vestiário. A desinformação sobre saúde masculina pode custar caro, seja por ignorar sintomas importantes ou gastar dinheiro em tratamentos ineficazes. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão clara e realista do que esperar em cada fase da vida. Reconhecerá sinais que exigem atenção médica e conhecerá intervenções que realmente funcionam, respaldadas por evidências científicas. Sem exageros, sem falsas promessas, apenas a verdade que você precisa para tomar as melhores decisões sobre sua saúde íntima. Vamos começar entendendo o que é a próstata e seu papel no organismo masculino. A próstata é uma glândula do tamanho aproximado de uma noz, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela envolve a uretra, o canal que transporta a urina e o sêmen para fora do corpo. Sua principal função é produzir parte do fluido seminal que nutre e protege os espermatozoides durante a ejaculação. Entre os 30 e 40 anos, a próstata de um homem saudável tem em média cerca de 20 gramas e funciona sem apresentar problemas perceptíveis. Esta é a fase ideal para estabelecer hábitos que contribuirão para a saúde prostática no futuro, como uma dieta balanceada, rica em antioxidantes, atividade física regular e controle do estresse. Nessa idade, geralmente não são necessários exames específicos da próstata, a menos que existam fatores de risco como histórico familiar de câncer de próstata em idade precoce. Dos 40 aos 50 anos, começamos a observar as primeiras alterações naturais na próstata. É normal que a glândula inicie um processo de crescimento gradual, que na maioria dos casos ainda não causa sintomas perceptíveis. Fatores genéticos, níveis hormonais e hábitos de vida podem acelerar ou desacelerar este processo. É nesta fase que muitos médicos começam a recomendar exames de rotina, especialmente para homens com fatores de risco. Um exame de PSA e uma avaliação clínica anual podem ser suficientes para estabelecer valores basais para comparações futuras. Entre 50 e 60 anos, a hiperplasia prostática benigna, HPB, torna-se mais comum, afetando aproximadamente 50% dos homens nesta faixa etária. A HPB é simplesmente o crescimento não canceroso da próstata, que pode começar a pressionar a uretra e causar os primeiros sintomas urinários. É importante ressaltar que o tamanho da próstata nem sempre se correlaciona com a intensidade dos sintomas. Alguns homens com próstatas muito aumentadas têm poucos sintomas, enquanto outros, com aumento moderado, podem experimentar desconforto significativo. Após os 60 anos, a prevalência de condições prostáticas aumenta consideravelmente, com aproximadamente 70% dos homens apresentando algum grau de HPB. Contudo, isso não significa que todos experimentarão sintomas problemáticos ou precisarão de tratamento. A ideia de que problemas de próstata são inevitáveis na velhice é apenas parcialmente verdadeira. Muitos homens mantêm uma função prostática satisfatória, mesmo em idade avançada. E aqui chegamos ao primeiro mito importante que precisamos desfazer. Qualquer problema na próstata é câncer ou vai evoluir para câncer. Isto simplesmente não é verdade. A HPB e o câncer de próstata são condições completamente diferentes.
A HPB se desenvolve na região central da próstata, enquanto o câncer geralmente começa na região periférica. A HPB não aumenta o risco de desenvolver câncer, nem se transforma em câncer. São processos celulares distintos, com causas diferentes. A verdade científica é que a grande maioria dos problemas prostáticos são benignos e perfeitamente gerenciáveis. Estatisticamente, embora aproximadamente 80% dos homens desenvolvam HPB em algum grau durante a vida, apenas cerca de 12% serão diagnosticados com câncer de próstata, e uma porcentagem ainda menor terá formas agressivas que ameaçam a vida. A medicina moderna possui ferramentas diagnósticas cada vez mais precisas para diferenciar condições benignas de malignas, permitindo abordagens personalizadas e proporcionais ao real risco de cada condição. Agora, vamos falar sobre como a função sexual masculina se comporta com o avanço da idade. A ereção é um processo fascinante que envolve múltiplos sistemas. Em termos simples, quando um homem é estimulado sexualmente, impulsos nervosos fazem com que os músculos lisos dos corpos cavernosos do pênis relaxem, permitindo maior fluxo sanguíneo. O sangue preenche os espaços dentro desses tecidos esponjosos, causando a expansão e rigidez. Simultaneamente, o sistema venoso é comprimido, impedindo que o sangue saia rapidamente, mantendo assim a ereção. Este mecanismo físico é profundamente influenciado por fatores hormonais, neurológicos e, não menos importante, psicológicos. Na faixa dos 30 aos 40 anos, a maioria dos homens ainda desfruta do que podemos chamar de função sexual plena. As ereções são geralmente rápidas, firmes e consistentes. No entanto, mesmo nesta fase, fatores como estresse crônico, falta de sono, alimentação inadequada e sedentarismo podem começar a influenciar negativamente a função sexual. Alguns homens podem notar pequenas mudanças, como necessidade de mais tempo para alcançar uma ereção completa após um dia particularmente estressante. Dos 40 aos 50 anos, mudanças mais perceptíveis começam a ocorrer naturalmente. O tempo de recuperação entre relações sexuais, período refratário, tende a aumentar gradualmente. A necessidade de estimulação direta para obter uma ereção torna-se mais comum, e a firmeza pode ser ligeiramente menor que nas décadas anteriores. Estas alterações são geralmente sutis e não interferem significativamente na satisfação sexual. É importante destacar que condições crônicas que frequentemente surgem nesta faixa etária, como hipertensão e diabetes, podem acelerar estas mudanças naturais. Na faixa dos 50 aos 70 anos, adaptações mais pronunciadas ocorrem. Os níveis de testosterona diminuem naturalmente cerca de 1% ao ano, após os 40 anos, o que pode afetar gradualmente o desejo sexual. As alterações vasculares comuns do envelhecimento, como menor elasticidade dos vasos sanguíneos, podem impactar a qualidade das ereções. A sensibilidade peniana pode diminuir ligeiramente, exigindo maior estimulação. Apesar destas mudanças, homens nesta faixa etária absolutamente podem manter uma vida sexual ativa e satisfatória, frequentemente com ajustes nas expectativas e técnicas sexuais. Isto nos leva ao segundo mito que precisamos desmantelar. Qualquer redução na função erétil é sinal de disfunção sexual. A realidade é muito mais nuançada. Existe um espectro amplo de função sexual e pequenas mudanças graduais fazem parte do processo natural de envelhecimento. Assim como não esperamos correr na mesma velocidade aos 60 anos que corremos aos 20, também precisamos aceitar adaptações naturais na função sexual. A verdade é que existe uma diferença significativa entre mudanças naturais e disfunção que requer intervenção médica.
De acordo com critérios médicos atuais, a disfunção erétil é definida como a incapacidade persistente, por pelo menos 3 meses, de obter ou manter uma ereção suficiente para um desempenho sexual satisfatório. Mudanças graduais e sutis que não impedem uma vida sexual satisfatória não são classificadas como disfunção. O terceiro mito que preciso desmentir é especialmente prejudicial. Homens mais velhos não podem ter vida sexual ativa e satisfatória. Estudos contemporâneos sobre sexualidade na terceira idade desmentem categoricamente esta crença. Pesquisas demonstram que muitos adultos mantêm atividade sexual regular bem além dos 70 anos. O que muda não é necessariamente a capacidade de sentir prazer, mas as formas de expressão da sexualidade. Casais que se adaptam a estas mudanças, explorando novas formas de intimidade e priorizando a comunicação, frequentemente relatam altos níveis de satisfação sexual, independentemente da idade. Vamos agora aos sinais de alerta que realmente merecem atenção médica. Em relação à saúde prostática, existem sintomas urinários específicos que não devem ser ignorados. Uma frequência urinária anormal, ir ao banheiro mais de 8 vezes durante o dia ou mais de 2 vezes durante a noite de forma consistente, pode indicar problemas prostáticos. A urgência urinária, aquela sensação súbita e intensa de que precisa urinar imediatamente, com dificuldade para segurar, também merece avaliação. O fluxo urinário fraco ou interrompido, quando a urina sai com pouca força ou para e recomeça várias vezes, é outro sinal importante. A noctúria excessiva, acordar frequentemente durante a noite para urinar, além de afetar significativamente a qualidade do sono, pode sinalizar alterações prostáticas. Dor ou ardor ao urinar e, especialmente, presença de sangue na urina são sintomas que exigem avaliação médica imediata. É útil conhecer a escala IPSS, International Prostate Symptom Score, uma ferramenta validada internacionalmente que ajuda a quantificar a gravidade dos sintomas prostáticos. Pontuações baixas, 0,07, geralmente indicam sintomas leves, que podem ser apenas monitorados. Pontuações intermediárias, 8,19, sugerem condições moderadas, que podem se beneficiar de tratamento. E pontuações altas, 20,35, indicam sintomas graves que tipicamente requerem intervenção mais assertiva. Quanto à função sexual, existem sinais específicos que diferenciam o envelhecimento normal de condições que requerem atenção médica. Um início súbito de disfunção erétil, por exemplo, raramente é parte do envelhecimento natural. Geralmente sugere uma causa específica, como efeito colateral de medicamentos, estresse agudo ou um problema vascular. A ausência completa de ereções matinais ou noturnas é outro sinal de alerta, já que mesmo homens mais velhos normalmente experimentam algumas ereções durante o sono ou ao acordar. Quando problemas de ereção vêm acompanhados de outros sintomas sistêmicos, como fadiga extrema, perda de massa muscular inexplicada ou mudanças de humor significativas, é importante investigar causas subjacentes. E aqui chegamos à terceira verdade científica importante. Várias condições de saúde afetam diretamente a função sexual masculina. O diabetes, por exemplo, pode causar danos aos nervos e vasos sanguíneos essenciais para a ereção. Estudos mostram que até 75% dos homens com diabetes desenvolverão algum grau de disfunção erétil. A hipertensão arterial não apenas pode causar danos vasculares diretos, mas muitos medicamentos antihipertensivos também afetam a função sexual. A obesidade impacta os níveis hormonais, reduzindo a testosterona e aumentando os estrogênios, além de estar associada à inflamação sistêmica que prejudica a saúde vascular. O tabagismo é particularmente nocivo, pois causa vasoconstrição e danos endoteliais que podem reduzir significativamente o fluxo sanguíneo para o pênis.
O quarto mito que preciso desmentir é: problemas de ereção são sempre causados por baixa testosterona. Embora os níveis hormonais sejam importantes, a testosterona desempenha apenas um papel parcial na função erétil. De fato, muitos homens com níveis normais de testosterona têm disfunção erétil, enquanto outros com níveis mais baixos mantêm função normal. A suplementação hormonal não supervisionada pode trazer sérios riscos à saúde, incluindo maior chance de eventos cardiovasculares e crescimento acelerado de células cancerígenas prostáticas pré-existentes. Agora, vamos discutir intervenções baseadas em evidências, começando com a abordagem médica para problemas prostáticos. Os exames recomendados variam por idade e perfil de risco. Entre 40 e 50 anos, homens com fatores de risco como histórico familiar forte podem considerar iniciar o rastreamento com PSA e exame digital retal. Para a maioria dos homens, estas avaliações começam aos 50 anos. Atualmente, recomenda-se uma abordagem individualizada, discutindo riscos e benefícios do rastreamento com seu médico, em vez da antiga recomendação de exames anuais para todos. Para homens entre 50 e 70 anos, sem fatores de risco adicionais, a frequência ideal de rastreamento geralmente é a cada 2 anos, dependendo dos valores prévios de PSA e outros fatores clínicos. Novos biomarcadores como o PHI, Prostate Health Index, e o PCA3, além de tecnologias como a ressonância multiparamétrica, têm melhorado significativamente a precisão diagnóstica, reduzindo a necessidade de biópsias desnecessárias. Quanto aos tratamentos para a hiperplasia prostática benigna, os medicamentos de primeira linha geralmente são os alfa-bloqueadores, como tamsulosina, que relaxam os músculos ao redor da próstata e da bexiga, melhorando o fluxo urinário. Estudos mostram que aproximadamente 70% dos homens respondem bem a estes medicamentos, com melhora significativa dos sintomas em poucas semanas. Para próstatas maiores, os inibidores da 5-alfa-redutase, como finasterida, podem ser adicionados para efetivamente reduzir o tamanho da próstata ao longo de vários meses. Para casos em que os medicamentos não proporcionam alívio adequado, existem hoje terapias minimamente invasivas impressionantes, como a embolização da artéria prostática, que reduz o fluxo sanguíneo para a próstata, causando sua redução. Ou o tratamento com vapor de água, Rezum, que utiliza energia térmica para reduzir o tecido prostático excedente. Estes procedimentos frequentemente oferecem alívio significativo com menor risco de efeitos colaterais sexuais comparados às cirurgias tradicionais. Quando necessárias, as cirurgias modernas para HPB também evoluíram consideravelmente. A ressecção transuretral da próstata, RTU, continua sendo o padrão ouro, mas novas técnicas como o uso de laser, ROLEP, TULEP, permitem tratar próstatas maiores com menos sangramento e recuperação mais rápida. As taxas de sucesso destas intervenções são impressionantes, com mais de 90% dos pacientes relatando melhora significativa dos sintomas. Para a função sexual, as abordagens baseadas em evidências começam com modificações no estilo de vida. O exercício físico regular, especialmente atividade aeróbica moderada por pelo menos 150 minutos semanais, demonstra benefícios significativos para a função erétil. Estudos mostram que o padrão alimentar mediterrâneo, rico em frutas, vegetais, grãos integrais, azeite, peixes e nozes, está associado a menor risco de disfunção erétil. A qualidade do sono adequada é fundamental para o equilíbrio hormonal, com a produção de testosterona ocorrendo principalmente durante o sono profundo. O gerenciamento eficaz do estresse, através de técnicas como meditação, respiração profunda ou atividades prazerosas regulares, pode melhorar significativamente a função sexual.
Quando necessários, os medicamentos para disfunção erétil podem ser extremamente eficazes. Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, PDE5, como sildenafil, tadalafil e vardenafil, funcionam aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis ao permitir que o óxido nítrico, o mensageiro químico natural que relaxa os vasos sanguíneos, funcione de forma mais eficiente. Contrariamente à crença popular, esses medicamentos não causam ereções automáticas ou prolongadas anormais. Eles simplesmente amplificam a resposta natural à estimulação sexual. A eficácia varia entre 60% a 85%, dependendo da causa subjacente da disfunção. Os efeitos colaterais mais comuns são leves a moderados e incluem dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal e, raramente, alterações visuais temporárias. É importante notar as limitações destes medicamentos. Eles são menos eficazes em casos de danos neurológicos graves, como após certas cirurgias pélvicas ou quando há problemas vasculares significativos. Nestes casos, outras opções como injeções intracavernosas, dispositivos de vácuo ou, em casos selecionados, implantes penianos podem ser considerados. E aqui, chegamos ao quinto mito que precisa ser desfeito. Existe uma solução única que resolve todos os problemas de próstata e desempenho sexual. A realidade é que não existe pílula milagrosa ou suplemento natural capaz de resolver simultaneamente todas as questões de saúde masculina. Muitos suplementos promocionais contêm ingredientes como sol palmetto, beta-citosterol, Pygeum africanum e outros extratos vegetais que, na melhor das hipóteses, mostram benefícios modestos em alguns estudos pequenos, mas nada comparável aos tratamentos médicos estabelecidos. A maioria não possui estudos robustos que comprovem sua eficácia ou segurança a longo prazo. A quarta verdade científica que quero destacar é: a abordagem eficaz é individualizada e frequentemente multifacetada. O conceito de medicina personalizada é particularmente relevante na saúde masculina. Um homem de 55 anos, diabético, com próstata moderadamente aumentada e sintomas urinários significativos, precisa de uma abordagem diferente de um homem de 65 anos, hipertenso, com próstata ligeiramente aumentada e sintomas leves. Os planos de tratamento mais eficazes geralmente combinam múltiplas estratégias: otimização do estilo de vida, tratamento adequado de condições subjacentes, medicamentos específicos quando necessários e uma reavaliação periódica para ajustes. Não podemos ignorar o impacto psicológico dos problemas de saúde íntima. Muitos homens entram em um ciclo vicioso de ansiedade de desempenho após experienciarem dificuldades sexuais ocasionais. O medo de falhar novamente cria uma pressão psicológica que paradoxalmente interfere no relaxamento necessário para a função erétil normal, perpetuando o problema. Além disso, problemas urinários crônicos associados a HPB podem causar isolamento social, interrupção do sono e redução significativa da qualidade de vida, contribuindo para quadros depressivos. A comunicação com parceiros é fundamental neste processo. Muitos homens relutam em discutir mudanças na sua função sexual, temendo rejeição ou incompreensão. No entanto, estudos mostram consistentemente que relacionamentos com comunicação aberta sobre questões sexuais têm maior satisfação geral e melhor adaptação às mudanças naturais do envelhecimento. Iniciar estas conversas pode ser desafiador, mas abordagens simples como escolher um momento tranquilo, fora do contexto sexual, e expressar sentimentos em vez de focar apenas nos aspectos físicos, podem facilitar o diálogo. Em alguns casos, é recomendável buscar ajuda psicológica profissional. Sinais de que problemas físicos estão afetando severamente a saúde mental.
Incluem pensamentos persistentes de inadequação, perda de interesse em atividades antes prazerosas, irritabilidade constante ou isolamento social progressivo. Terapias cognitivo-comportamentais específicas para questões sexuais têm mostrado resultados excelentes, assim como a terapia de casal quando os problemas afetam a dinâmica do relacionamento. A abordagem integrada, combinando tratamento urológico com suporte psicológico, frequentemente produz resultados superiores ao tratamento isolado de cada aspecto. E isto nos leva à quinta e última verdade científica. Existe uma relação bidirecional entre saúde mental e saúde sexual masculina. A neurobiologia do estresse ilustra perfeitamente esta conexão. O estresse crônico eleva os níveis de cortisol e adrenalina, hormônios que acionam respostas de luta ou fuga, desviando o fluxo sanguíneo das áreas não essenciais para a sobrevivência imediata, incluindo a região genital para músculos e órgãos vitais. Além disso, o estresse prolongado pode reduzir os níveis de testosterona e interferir na produção de neurotransmissores essenciais para a resposta sexual. Interessantemente, intervenções que visam reduzir o estresse e melhorar a saúde mental frequentemente resultam em melhora mensurável da função sexual, mesmo sem tratamentos específicos para esta área. Para finalizar, vamos recapitular os principais mitos que desfizemos. 1. Nem todo problema prostático é câncer. A maioria, na verdade, é benigna e gerenciável. 2. Alterações graduais na função sexual são parte normal do envelhecimento e nem sempre indicam disfunção que requer tratamento. 3. Homens mais velhos absolutamente podem manter uma vida sexual ativa e satisfatória, com as adaptações apropriadas. 4. A baixa testosterona não é a única nem a principal causa de problemas de ereção na maioria dos casos. 5. Não existe uma solução milagrosa única para todos os problemas. Desconfie de produtos que promovem esta ideia e as verdades científicas que estabelecemos. 1. A grande maioria dos problemas prostáticos são benignos e perfeitamente gerenciáveis com tratamentos modernos. 2. Existe uma diferença clara entre mudanças naturais do envelhecimento e condições patológicas que requerem intervenção. 3. Várias condições de saúde, como diabetes, hipertensão e obesidade, afetam diretamente a função sexual e devem ser adequadamente tratadas. 4. A abordagem mais eficaz para problemas de saúde masculina é individualizada e frequentemente combina múltiplas estratégias. 5. A saúde mental e a saúde sexual estão intimamente conectadas, influenciando-se mutuamente. Espero que este vídeo tenha fornecido as informações que você precisava para entender melhor as mudanças naturais que ocorrem com a idade e distingui-las de condições que merecem atenção médica. Conhecimento é poder, especialmente quando se trata da sua saúde. Lembre-se da importância de consultas regulares com profissionais de saúde, especialmente após os 50 anos, mesmo que você não tenha sintomas evidentes. Deixe suas dúvidas nos comentários e considere compartilhar este vídeo com outros homens que poderiam se beneficiar destas informações. Para mais informações, consultei várias fontes científicas confiáveis que estão listadas na descrição deste vídeo. Agradeço sua atenção e até o próximo vídeo. Aqui estão algumas perguntas importantes para levar ao seu médico na próxima consulta. Quais exames preventivos são recomendados para minha idade e histórico de saúde? Considerando meus medicamentos atuais, existe risco de efeitos na função sexual? Quais mudanças no estilo de vida teriam maior impacto na minha saúde prostática e sexual? Como posso distinguir entre mudanças normais da idade e problemas que precisam de tratamento? Obrigado por assistir.